querido, minha querida, nossos alunos aí de todo o Brasil. Professora Angélica chegou aqui agora, olha, te ofereceu um cafezinho com a caneca do Vale Concurso, olha que legal. Muito prazer, viu? Ter você aí do outro lado, saber que você está dedicando, empenhando, não é assim? Buscando somar conhecimento aí para a sua aprovação. Isso é de grande importância para você. Lembrando, né, que nós da equipe do Vale Concurso estamos com você, literalmente, né, atribuindo conhecimento aí até a sua aprovação, viu? Então, pois é, professora Angélica no comando, nós vamos dar a língua portuguesa agora, o estudo da sintaxe, tá? Consta um item, este item aí no nosso cronograma. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre ele, dialogar um pouquinho sobre ele, viu? A professora Angélica está aqui com você, tá? Querendo aí que você intensifique, né, seus estudos aí dentro da língua portuguesa para que você realmente consiga gabaritar questões de prova, tá? Então, olha só, estudo da sintaxe. Lá no cronograma tem um tópico que fala, né, frase, oração e período, né, os termos aí. Então, a professora Angélica vai trabalhar tudo isso com você de forma muito bacana aqui neste nosso encontro de hoje, viu? Pois é. Então, olha só o que acontece. Na análise sintática, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A análise sintática ela é um pouco diferente, viu, da análise morfológica. A sintaxe é um pouco diferente da morfologia. Por quê, professora Angélica? Por que a análise sintática ela difere um pouquinho da morfologia? Pela seguinte situação. Quando você tem a morfologia, você tem cada classe, você aí, né, futuro policial civil do Rio Grande do Norte, tá? Quando você tem morfologia, você estuda substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção, não é assim? Faltou alguma aí ainda. O que acontece? Você estuda cada classe na sua condição separada, isolada. Sua classificação, cada vocábulo que acontece ali dentro, né? Os pronomes têm as classificações, você tem que saber todos os pronomes dentro de cada classificação. Tem uma série de coisas, mas tudo é estudado de forma isolada. Todos os itens são estudados de forma separada, né? Quando você tem a análise sintática, e a gente tem várias coisas da sintaxe dentro do nosso cronograma, nós vamos começar por isso aí, que isso sim, este sim, é o início da análise sintática. Dentro dela, dentro da sintaxe, cada coisa tem uma sequência. Um é sequência do outro. Então, nós temos que ter o domínio da análise sintática, temos que entender porque uma coisa vai puxar a outra. E a professora Angélica quer que você consiga ter um ótimo desempenho na língua portuguesa. Então, olha só, nessa distinção, frase, oração e período, por que eu falo distinção? Porque nós não estamos diante da mesma coisa. Você precisa ter esse domínio aí, tá? Então, nós vamos tratar primeiramente a frase. Angélica, para mim era tudo a mesma coisa, professora. Falasse de frase, de oração e de período, tudo a mesma coisa para mim. Não, nem o caminhão de japonês é a mesma coisa, viu? Vamos entender juntamente comigo aí. Nem o caminhão de japonês é tudo igual. Os japoneses são tudo diferente, entendeu? Então, olha só o que acontece. Primeira coisa, item 1, acompanhe comigo aqui no slide. Frase. O que você entende de frase? A frase, ela é todo enunciado que tem sentido completo. Isso é óbvio, tá escrito para você aqui. Pois é, só que é o seguinte, toda frase, ela pode ser composta por apenas uma única palavrinha, que é o caso do exemplo de número 1, que se eu gritar, socorro, aqui no estúdio do Vale Concursos, sai gente até do ladrão, querendo saber o que está acontecendo comigo, entendeu? Então, o que acontece? Por mais que eu disse apenas uma única palavrinha, essa palavrinha teve o sentido completo. Não é assim? Ela exprimiu uma relação de sentido. Então, ela é considerada uma frase. Como eu também posso colocar uma frase com várias palavrinhas, que é o exemplo de número 2. Cada um por si e Deus por todos. Então, o que acontece? A frase, ela não necessariamente vai vir com aquele monte de palavras. Ela pode vir com apenas uma palavrinha também, desde que ela dê o quê? Sentido completo. Tá vendo o que a professora Angélica tá colocando para você? Pois é, não erre, por gentileza, viu? Beleza. Só que tem uma coisa.
Existem as frases nominais e existem as frases verbais. A frase nominal é aquela que dentro dela, da frase, não acontece nenhum verbo, que é o exemplo de número 1 e o exemplo de número 2, que a professora Angélica colocou para você aqui. Se você observar no exemplo de número 1 e no exemplo de número 2, você não verá nenhum verbo. Olha só. Cada um por si, Deus por todos, não teve nenhum verbo aí. No socorro, também não tem. Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma frase, né? Frase nominal. Agora, as frases verbais são aquelas frases que dentro delas apresentam o verbo. O verbo se apresenta lá dentro. Aí a professora Angélica vai conversar com você o seguinte. Quando você está diante de frase verbal, você não está diante de uma frase. Olha o que eu estou dizendo. Né? Na íntegra, na norma culta, diante da norma culta, você não está diante de frase. Você está vendo que é uma frase que tem um verbo, mas a norma culta, a gramática da língua portuguesa muda este nome. Muda de frase verbal para oração. Então, preste atenção no que a professora Angélica está te explicando. As frases verbais são consideradas orações. Ouviu? Pois é. Por quê? Porque elas têm um verbo dentro delas, tá? Ah, professora, mas eu posso chamar de frase? Pode, não tem problema. Só que você tem que considerá-la dentro do padrão culto da língua portuguesa, considerar a frase como sendo uma oração. Ela passou a ser oração porque dentro dela houve a presença de um verbo ou de uma ação, de uma locução verbal, ok? Entendeu? Beleza. Então, vamos conversar sobre a oração agora. Olha só. A oração, que é essa frase verbal, ela é um enunciado também, que tem como base quem que eu falei agora? O quê? O verbo. Acabei de falar. Deixou de ser frase verbal, né? É uma frase verbal, mas deixou de ser frase verbal, passou a ser oração. Por quê? Porque tem um verbo dentro dela, ou uma locução verbal, tá? Anote aí. Ou uma locução verbal. E além disso tudo, a oração também deve possuir sujeito e predicado, ou apenas o predicado, porque o sujeito nem sempre vai aparecer com frequência, mas o predicado é certo em todas as orações. Então, além do verbo, que é o ponto básico para que se tenha uma oração, a oração também vai ter os termos essenciais dela, que são quais? Sujeito e predicado. Beleza? O sujeito aparece geralmente, né? O predicado aparece sempre. Viu? Sempre tem que ter, porque às vezes você vai ver um sujeito oculto dentro da oração, você vai se deparar com o sujeito oculto. Se tem sujeito oculto dentro da oração, ele não vai aparecer para você visível, mas você verá visível lá quem? O predicado. O que, né? O predicado. Tá me entendendo? Está me compreendendo direitinho? Pois é. Vamos ver o exemplo aí para a gente poder, né, certificarmos do que nós estamos colocando aqui em aula gratuita no canal do Vale Concursos hoje. Então, olha só. O pedreiro construiu um muro sólido. Olha aí. Teve oração ou teve uma frase? Teve uma oração, né? Uma frase verbal, uma oração. Ó, construiu. É uma ação. Então, beleza. Eu tive uma oração aí. Só que além do verbo, eu também identifico aí, porque eu sei que eu tenho uma oração, eu também consigo identificar aí, ó, o pedreiro, que é o sujeito, e construir o muro sólido, que é o predicado. Viu como é que funcionou? Pois é, de forma bacana para você. Que bom que você entendeu. Agora, é o seguinte, né? Tem a OBS aí, que em toda oração há um verbo. Agora, a gente vai partir da oração e nós vamos para o quê? Para o período. A oração, você viu como tem uma sequência? Como a professora Angélica disse para você que toda análise sintática, em toda análise sintática há uma sequência? Pois é, porque olha, da frase, quando ela é verbal, nós tornamos ela uma oração. E da oração, nós vamos formar o período. Nós teremos o período. E o período, ele também é um enunciado de estrutura sintática, que ele vai possuir uma oração só ou mais de uma oração. Tá vendo? Então, é o mesmo enunciado que você vê na frase, que você vê na oração, só que quando você tem uma oração, você
obviamente, tem um período. Simples. Quando você tem um período composto, é porque dentro dele você tem mais de uma oração. Olha o exemplo que a professora Angélica, ou melhor, os exemplos, né? Que a professora Angélica colocou para você aí. Olha, a cobra picou o trabalhador. Preste atenção. Eu vi o enunciado, né? Eu visualizei o enunciado. Aí dentro eu encontrei um verbo ou uma locução verbal. Só teve um então é uma oração. É uma oração só, tá vendo? Só que, como teve apenas uma única oração aí dentro, eu também tenho um período. Eu desenvolvi um período que é chamado de período simples, porque dentro dele houve apenas uma única oração. Agora, olha no exemplo de número 2. O meu sabiá não comia nem cantava. Olha só. Perceba comigo, futuro policial civil do Rio Grande do Norte, perceba comigo que, ou futura policial civil também, né? Perceba comigo que eu tive aí mais de uma ação, que é a ação de comer e a ação de cantar. Olha só o que aconteceu. Se eu tive mais de uma ação, eu tive mais de uma oração dentro desse enunciado. Então, eu tenho aí, não é uma oração mais, eu tenho duas orações no mesmo enunciado. Então, eu obtive aí o quê? Um período composto. Tá vendo a diferença entre período simples e período composto? Período simples, uma oração só, porque teve um verbo ou uma locução verbal, uma ação. No período composto tem mais de uma oração, né? Assim, mais de um verbo, mais de uma locução verbal, então eu tenho aí o período composto. Cuidado, porque é o seguinte, olha o que a professora Angélica quer dizer para você. Quando você tem, às vezes, as bancas examinadoras, tá? Às vezes pode acontecer isso com a nossa banca examinadora, tá? A banca aí desse certame, né? O que acontece? Quando a gente tem período simples, nós também podemos ter uma oração absoluta. A professora Angélica trouxe essa curiosidade para você e essa pegadinha de prova, porque vai que cai, né? Às vezes eles mudam o nome para prejudicar o candidato. E como a professora Angélica está com você até a sua aprovação, ela não quer que você deixe, né? A gente não quer deixar nenhuma observação passar batido. Então, às vezes, lá no exercício, vai pedir assim, pode pedir assim, assinale a opção que aparece uma oração absoluta. Aí você vira e fala assim, poxa, mas eu não sei o que é esse negócio de oração absoluta. Oração absoluta é a mesma coisa que período simples. É o enunciado que você verá dentro dele apenas uma única ação, tá? Expressa por um verbo ou por uma locução verbal. Beleza? Pois é. O período composto, a professora Angélica vai explicar para você sobre o período composto o seguinte, nós não vamos tratá-lo agora, né, porque a gente já vai ver aí alguns termos da oração, mas o período composto, ele possui dentro dele outras condições, tá? Então, como a gente vai deixar para a gente ver o período composto mais para frente, hoje nós vamos ver aqui, além dessa diferença, dessa condição introdutória da análise sintática, que é a diferença entre frase, oração e período, hoje nós vamos trabalhar também o quê? Os termos da oração, tá? A professora Angélica quer que você preste muita atenção nesses termos. Não é para sair correndo não, viu? E olha, se você está satisfeitíssimo aí, né? Tá assistindo a aula, tá achando bacana, deixa o seu comentário, deixa o seu like, viu? Isso é muito importante pra gente. Inscreva no canal, você que está assistindo aí e ainda não é inscrito, tá? Aperte o sininho das notificações. Tudo aí, né? Todos os dias nós liberamos aulas free para todos os nossos alunos, né? Preparando para vários concursos públicos aí a nível nacional. Então, aperte o sininho das notificações para que você possa receber aí, né, notificações diárias de tudo que rola aqui no canal do Vale Concurso, beleza? Pois é, então olha só. Voltando aí então agora e entendendo um pouquinho sobre a oração, e a gente viu, né, frase, oração e período, nós vamos entender sobre a oração agora. Dentro da oração, existem termos que são muito importantes para provas. Existem os termos essenciais, existem os termos integrantes e existem os termos acessórios. Só que nós vamos começar aqui tratando dos termos essenciais.
Olha só o que acontece aqui. Os falcões capturavam as presas. Os termos essenciais da oração nada mais é que sujeito e predicado. Você sabe o que é sujeito? Você sabe o que é predicado? Está preparando verdadeiramente aí, né, para este concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Tem certeza? Então, você tem que saber o que é sujeito e predicado, tá? Deixa a professora Angélica te dar um feed aqui. Escuta. Sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação dentro do contexto. E o sujeito é esse camaradinho aí. É aquele que pratica ou sofre uma ação dentro de um enunciado. O sujeito pode acontecer em qualquer lugar do enunciado. No início dele, igual está aí, os falcões. Pode acontecer no meio dele, logo depois do verbo. Ou pode acontecer lá no final dele, tá? O que você precisa saber é encontrar o sujeito. E nós encontramos o sujeito quando nós fazemos perguntinhas para o verbo. Nós vamos perguntar para o verbo. O verbo é a última palavra da minha pergunta. Por exemplo, quando eu pergunto, eu achei o verbo? Achei, capturavam. Beleza. Aí eu vou nele e pergunto, o que é que capturavam? Ou, quem é que capturavam? Opa, eu achei. É os falcões que capturavam. Beleza. Então, eu encontrei o sujeito, que é quem? Os falcões. Tá vendo como acontece? Pois é, achei esse sujeitinho bacana demais aí. Achou? Achei, Angélica. Beleza, então. O resto do contexto, uma vez que você identifica o sujeito, isola ele ali, grifa ele, o resto do contexto todo se chama predicado. Porque o predicado nada mais é que toda declaração feita a respeito do sujeito. Então, tudo que você, depois que você isolou o sujeito ali, todo o resto do contexto se chama predicado, porque é uma declaração que você faz sobre o sujeito. Até repetir para você entender direitinho, né? Pois é. Agora é o seguinte, sobre o sujeito, nós temos várias classificações dele, tá? Várias. Só que a professora Angélica trouxe particularidades para você. Inclusive, eu quero te convidar, seguinte, você que está assistindo essa aula e está se preparando para este concurso, né, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e ainda não adquiriu o nosso curso, o nosso preparatório, para você poder estudar isso aí de forma muito mais bem esclarecida, né? Não somente este tópico, como todos os outros de língua portuguesa, como todas as outras disciplinas, de forma bem objetiva e prática para você gabaritar a sua prova, você que ainda não adquiriu, acesse o nosso site www.valeconcurso.com.br, adquira esse preparatório que está muito bacana para você, digita o cupom de desconto da Prof lá, Angélica10, tudo junto, viu? E aí você ganha ainda um descontinho maior ainda, muito mais bacana, para você poder estudar de forma ilimitada durante 12 meses. Fechou? Pois é, então, quer estudar muito mais bacana, com todos os detalhes, saber sobre isso aí de sujeito e, enfim, os outros demais termos, né? As demais disciplinas também, é só acessar o nosso site e adquirir o nosso preparatório. Mas vamos lá. Como a professora Angélica não colocou todos os tipos de sujeito e trouxe só as particularidades, preste atenção no exemplo de número 1. A gente tem aí, né? Viajarei amanhã. Olha só. Exemplo de número 2, tá? E a ordem tá, né? O primeiro tá exemplo, depois tem exemplo 1 e exemplo 2. Olha o exemplo 1 de verdade agora. Atropelaram um policial hoje de manhã. E a gente tem no exemplo de número 2, precisa-se de ajuda / vive-se bem. Em cada exemplo desse, nós temos um tipo de sujeito que é pegadinha de prova. Onde nós temos viajarei amanhã, o sujeito é oculto. Por quê? Porque ele se encontra, eu consigo identificá-lo, mas eu identifico escondido atrás do verbo. Olha só. Se eu parar no verbo e perguntar quem é que viajarei, eu tenho a resposta, eu. Só que ela não apareceu visível para você. O sujeito não está explícito para você. Ele está escondido atrás do verbo. Você entendeu? Você consegue identificá-lo, mas ele se encontra escondido atrás do verbo. Quando isso acontece, você tem sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinencial.
Tá vendo? Ele não apareceu explícito, ele está oculto, ele está escondido atrás do verbo, mas eu consigo identificá-lo da mesma forma. Topzera? Beleza. Agora eu tenho, olha só. Ah, e outro detalhe. Quando eu tenho esse tipo de sujeito, oculto, implícito, elíptico, desinencial, eu não posso achar o sujeito, o pronome eles, escondido atrás do verbo, não, viu? Isso é pegadinha de prova. Eu acho o pronome tu, eu acho ele, eu acho nós, eu acho vós. Eles eu não posso achar, tá? Quando o sujeito é oculto, beleza? Ok. Por que eu não posso achar? Porque olha só o próximo exemplo. Atropelaram um policial hoje de manhã. Eu pergunto, quem é que atropelaram? Eu achei quem? Eles. Olha só. Quando eu acho o pronome eles escondido atrás do verbo, o meu sujeito tem que mudar de classificação. Ele tem que ser considerado um sujeito indeterminado. Porque tem a regra da gramática da língua portuguesa que fala o quê? Que quando não há sujeito explícito e o verbo se encontra na terceira pessoa do plural, eu tenho sujeito indeterminado. Tá vendo como é que funciona? E se o verbo se encontra na terceira pessoa do plural, é porque atrás dele eu encontro o pronome eles, né? Escondido lá. Pois é, então quando eu encontro o pronome eles, o sujeito não é oculto. Ele é um dos casos do sujeito indeterminado. Fechou? Beleza. O outro exemplo também trata do sujeito indeterminado, que é o outro tipo, né, de regrinha que eu acho o sujeito indeterminado. É quando eu tenho o verbo mais o se e logo depois do se eu encontro preposição ou advérbio. Então, muito cuidado. Quando você tem verbo mais o se e logo depois do se você acha lá preposição, igual precisa-se de. Olha o de que é uma preposição. Ou então você tem verbo mais o se, igual vive-se e acha bem, que é um advérbio, você tem nesse verbo mais o se, você tem caso de sujeito indeterminado também. Vale lembrar que, para concordância, esses verbos aí que se unem com o pronome se para fazer o sujeito indeterminado, eles têm obrigatoriamente que se encontrarem no singular. Fechou? Não pode ter plural aí não. Se tivesse aí um precisam-se de ajuda, estaria errado. Um vivem-se bem, estaria errado também. Ok? Isso é para a gente poder gravar, porque é pegadinha de prova na certa. Agora nós vamos falar do período composto. A professora Angélica disse que ia conversar com você um pouquinho, né? Pois é. O período composto acontece dentro dele o seguinte. Esse período composto, como ele tem mais de uma ação, né? Mais de uma oração, ele pode ser composto por coordenação, quanto também por subordinação, tá? Existem aí, dentro do período composto por coordenação, nós trabalhamos e entendemos dois tipos de orações na coordenação. Olha só, existe a oração coordenada assindética, como também existe a coordenada sindética. Existem esses dois tipos. Sabe como você difere um do outro? Primeiro, dentro da coordenação, as orações são independentes. Elas não dependem uma da outra. Dentro do período composto por coordenação. Então, vamos estudar. Vamos entender isso direitinho. Por isso que eu te convidei a acessar o site do Vale Concurso e adquirir o nosso preparatório. Tá tudo mastigado para você lá. Mas aqui a professora Angélica vai esboçar da melhor forma possível, mas de forma mais abrangente. Então, quando você tem período composto por coordenação, dentro dele, as orações são independentes, os contextos são independentes. E aí, quando o contexto, né, quando uma oração é assindética, acontece essa classificação porque aquela oração não é introduzida por uma conjunção. Quando, dentro da coordenação, do período composto por coordenação, vem uma oração que é introduzida por uma conjunção, ela tem que ser coordenada sindética, né? Que aí vai ser sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lembrando, nós temos esses dois tipos de orações dentro do período composto por coordenação. Top? Beleza. Agora, quando nós temos período composto por subordinação, nós tratamos as orações de forma diferente, porque na subordinação, as orações dependem uma da outra.
Não é mais ações independentes. As ações dependem uma da outra. Então, aqui dentro, nós já tratamos da seguinte forma: oração principal e oração subordinada. A principal é aquela fixa, a subordinada é aquela que nós podemos substituir por outra. Tá vendo como é que funciona? Beleza. Isso a gente precisa saber, ok? Beleza, então. E aí, a subordinada, ela se subdivide, né? Em oração, como é que eu posso dizer para você? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. O que a professora quer dizer para você agora também é o seguinte: nós encerramos o nosso encontro por aqui. A professora Angélica esboçou para você, né, um item que consta no nosso cronograma, desejando para você bom estudo, boa sorte, tenha disciplina e jamais desista, viu? Você é um futuro policial civil, será um futuro policial civil do Rio Grande do Norte. Então, todo estudo para a gente é pouco, viu? Olha, e é isso aí. Depois a professora Angélica volta aqui no canal com mais aulas valiosíssimas aí para te ajudar na sua aprovação, beleza? Ó, grande abraço para você. Fica aí com o nosso conteúdo de hoje e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!